Boa noite a todos e a todas. Para dar início à nossa reunião do CEOI, nessa linda noite de hoje, vou ler Evangelho segundo Marcos, o Evangelho por Emmanuel. Vede o que ouvis. Atentai, vós que ouvis. Está em Marcos, capítulo 4, versículo 24. Frequentemente lastimamos enganos em que somos vítimas ou deploramos obstáculos com que não contávamos, absolutamente desvinculados de advertências edificantes que nos enriquecem a alma. Esperamos que amigos nos evitem aborrecimentos, que instrutores nos garantam o passo. As leis que nos regem, contudo, se expressam por evolução, crescimento, disciplina, responsabilidade. Uma criança, nos primeiros tempos da existência física, de certo contará com o amparo materno ou com o auxílio de pajens dedicados, a fim de equilibrar-se nos próprios pés. Todavia, o tempo desenvolver-lhe-á entendimentos e forma, situando-a na idade da razão. Chegada a esse ponto, a criatura já não pode refugiar-se no regaço alheio para obter apoio e condução. Colocada entre os adultos que gravitam em torno de interesses variados, é compelida a defrontar-se com os problemas que lhe digam respeito, de modo a resolvê-los com vista à própria sublimação espiritual. Imperioso, dessa forma, que não se renda culto à desatenção nos caminhos da vida. Nos menores e maiores acontecimentos do cotidiano, é preciso saibamos analisar de raciocínio sereno, que sugestões edificantes a fé nos proporciona ou que lições vivas a experiência nos traz. Imaginemos alguém atravessando a via pública sem a menor consideração para com os avisos no trânsito ou contraindo dívidas sem a mínima ideia de que responderá pelos próprios atos. Claramente que, por fim, esbarrará com desastres e insolvência. Assim também na vida moral. Ninguém vive acertadamente sem ponderação, equilíbrio, discernimento, autoexame. Reflitamos em nossos compromissos, deveres, tarefas, necessidades, para que nos premunamos contra disparate e imprudência. Jesus foi persuasivo, exortando-nos pelo apontamento de Marcos. Atentai-vos, vós que ouvis. Amado Pai Deus, estamos aqui nessa linda noite, com a Tua permissão, para o estudo da noite de hoje. A nossa eterna gratidão, nosso grande Criador, Pai Deus, Mestre Jesus, agradecemos a Ti os Teus ensinamentos, o Teu lindo Evangelho que o Senhor nos presenteou, nos presenteia e sempre nos presenteará. Agradecemos a oportunidade, irmão Jesus. Nosso grande mentor dessa linda casa e hospital chamado CEOI, com toda a sua equipe, agradecemos a vocês o espaço, a oportunidade, a ajuda e o auxílio de sempre. Amado Pai, que a nossa amiga e companheira Rosângela seja instruída pelo plano espiritual,
no estudo da noite de hoje, que é o nosso lindo evangelho do nosso amado irmão Jesus. Que assim seja, gratidão e amor nosso, amado e querido Criador, Pai Deus. O estudo da noite de hoje, meus amados companheiros, irmãos, amigos, será do Evangelho, do Evangelho, capítulo 5, versículo 21, item 21, perda de pessoas amadas. E quem vai conduzir o estudo de hoje é nossa querida amiga e companheira, trabalhadora da casa, Rosângela Figueiredo. Passo a palavra esse momento para ela. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, presencial, online. É sempre bom estarmos estudando juntos. Eu acho que... Acho não, o estudo faz muito bem a todos nós. Nos ajuda, principalmente, para nós nos descobrirmos também. Estávamos conversando, eu e a minha querida amiga Joelma, e a gente estava até falando sobre o tema que eu vou abordar hoje, que, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, falar sobre esse tema, né, não é que é complicado, não é isso, né, mas toca muito no coração da gente. Perda de pessoas amadas, morte prematuras. E aí eu estava ali conversando, tirando algumas dúvidas, né? E que, certa feita, eu ouvi uma pessoa falar assim, que, às vezes, quando a gente fala perda, e a pessoa corrige e fala, não, está errado, não tem perda, não. Ninguém perde nada, não. Aí eu ouvi um palestrante falar o seguinte, e aquilo me despertou. Ele falou assim, a gente perde, sim. Aí ele falou, você perde o contato visual, você perde o cheiro, você perde a voz de ouvir te chamando, você perde o carinho. Eu até estava falando para Joelma que o meu marido ele tinha um hábito, quando a barba estava crescendo, né, de passar assim, perto do meu rosto, e me dá alergia. Perdeu, não perdeu? Aí eu até falei para ela assim, olha, na minha opinião, a gente perde o bicho. Porque cada bichinho meu, cada gato meu, cada cachorro, tinha uma forma de ser. E aqui no Evangelho fala, perda de pessoas amadas. Né? Então, muitas vezes, com todo respeito àqueles que não entendem, tudo bem, mas a gente chora, a gente xingue, a gente fica desesperada, mas tudo tem uma razão de ser. Deus é Pai. Ele não vai dar fardo maior do que não possamos carregar. E aí, isso Jesus nos diz, né? Nos traz esse ensinamento. Ele diz assim, se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para último plano. E isso nos toca muito, porque a gente vê muitos casos, né, realmente de mães assim que chega e fala assim, eu te devolvo meu filho, pai, que entrego nas tuas mãos. Vocês lembram uma historinha que tem das duas pérolas? Né? Acho que é a história Sufi, se não me engano. O marido tinha viajado e tinha deixado os filhos e a esposa, né? E aí os dois jovens faleceram. E a mãe ficou, como dar a notícia?
E o marido chegou e perguntou pelos filhos. Cadê os filhos? Ah, meu marido, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. E vai, eu falo assim, olha, meu marido, aconteceu uma coisa. Eu vi duas pedras preciosas, mas eu tomei de uma pessoa. E eu não quero devolver essas pedras. Ele, como mulher? Como você vai fazer uma coisa dessa? Não se pode fazer isso, você tem que devolver essas pedras. Vou com você lá para que você devolva essas pedras. Mas, marido, você acha? Mas as pedras são tão preciosas, elas são tão bonitas, são tão importantes. Ele, não, você tem que devolver. E aí ela virou para ele e falou assim, pois é, meu marido, as nossas duas pedras preciosas, Deus veio tomar de volta, lógico, né? É filho, né? Veio buscar essas pedras. Aí diz que o marido foi, parou e chorou muito, 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 muito. Porque é assim. São as pedras preciosas, principalmente em relação aos filhos, que vêm e estão em nossas mãos e que precisam ser devolvidas. E o pai vem e chega até nós e fala, vamos lá. Mas sabe o que é importante? É a gente saber que fez a nossa parte. Mãe, pai, esposa, seja quem for, esposo, irmão, irmã, né, amigo, né, não importa saber que fizemos a nossa parte e que aquele amigo, aquele irmão, aquele filho está de retorno à casa paterna, a verdadeira casa, né? Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Realmente, em muitas ocasiões, é o melhor. E, às vezes, a gente não entende. A gente para e fala, mas por que Deus? Provavelmente, né, e com toda certeza, é para que um mal maior não ocorra com aquela criatura. Então, quando vemos jovens, muito jovens ainda, partindo, ou às vezes até crianças, né, por outras tantas situações, é agradecer, sabe, é falar assim, oh, meu Deus, que bom que esse filho esteve comigo, que bom eu pude fazer, ou eu pude ajudar na caminhada dele, e mais ainda, que bom que ele pôde me ajudar. Porque aí, às vezes, a gente pensa assim que somos só nós que estamos ajudando, mas quem diz que esses espíritos não vêm até nós para nos colocar de novo no rumo que, às vezes, a gente se perde no caminho, né? Então, ele continua aqui dizendo, frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Olha de novo a palavra aí, a perda. Então, às vezes, aquele filho, né, por algum motivo que a gente acha que não deveria partir, né, e ele parte, há uma razão de ser. Essas mortes prematuras, há uma razão de ser. Podemos questionar, mas e aquele que é arrimo de família? Como é que faz? Como é que fica? Aí eu vou contar outra historinha para vocês. Estava indo um monge e o auxiliar estavam indo num lugar e, chegando lá nesse lugar, foram recebidos e o dono do lugar falou assim, olha, aqui eu tenho só uma vaquinha, a gente não precisa de mais nada, e tenho a lenha, tenho isso, tenho aquilo. Passaram a noite, no outro dia, antes de sair, o monge virou para o auxiliar e falou assim, vamos jogar a vaquinha no abismo. O auxiliar ficou horrorizado. Que isso? Nós fomos tão bem tratados, nós fomos cuidados, fomos alimentados, fomos agasalhados, o senhor quer? Pode empurrar a vaquinha no abismo.
e ele empurrou a vaquinha no abismo. Anos se passaram, eles voltaram naquele mesmo lugar, e quando chegaram, era uma propriedade maravilhosa, evoluidíssima, várias coisas, plantações. E aí o dono não conheceu, né? Também se conhecesse, pelo amor de Deus, né? Coitado do monge. Aí o monge falou assim: o que houve aqui? Ah, monge, uma desgraça. Na época, a única vaquinha que a gente tinha caiu no abismo. E a gente ficou sem o leite, ficou sem isso, sem o queijo, sem aquilo, tal, tal. Mas aí a gente resolveu botar a mão na massa e fomos trabalhar. E aí, olha só a propriedade que ficou. E é assim. Às vezes, aquele que é arrimo de família, né, fala assim, ele é arrimo de família, tanto é que tem... Não sei se continua tendo essa lei, porque eu não lembro, né? Que acho que na época da guerra, arrimo de família não era chamado, alguma coisa assim, né? Mas, muitas vezes, quando o arrimo falta, tem que se tomar uma posição, tem que se fazer alguma coisa. E assim, aí vai ter que fazer alguma coisa, né? Vamos dizer, um entorno que talvez não ajudasse, começa a ajudar. De repente, um familiar que não ajudava, viu que a pessoa está sozinha, começa a auxiliar, e aquilo vai melhorando. Ou não, pode falar, mas aí pode acontecer que não ocorra dessa forma. Aí não podemos esquecer também que há a lei de causa e efeito, né? Nada acontece, né? Nada acontece assim. Se foi semeado, ele tem que ser colhido. Nós não sabemos, né? Então, o que importa é o quê? É realmente nós observarmos e olharmos, conforme Samson nos convida, né? Que muitas vezes há um grande benefício quando ocorrem estas mortes prematuras. Quantas coisas que se fazem, quantos projetos que acontecem, às vezes com jovens que estavam, vamos dizer assim, com um projeto social fantástico, tal, ele partiu e a família dá seguimento a isso. Olha só, quantas coisas bacanas que ocorrem, né? Que não deixam aquilo ali, vamos dizer, fenecer, não deixa aquilo morrer. Né? A presença do jovem que estava ali batalhando, que foi aquela coisa toda, ele plantou. Vamos pensar assim. A colheita, o cuidado com o terreno, aquela coisa toda, é de quem vai ficar. E continuar com a obra. Não deixar a obra morrer. Então, se tem um projeto, que esse projeto, e eu falo para a minha amiga, que eu sei que ela está ouvindo, que esse projeto dê continuidade. Continua. Vai sim. Assim como tantos pais que possam, ou mães que possam estar assistindo, e que seus filhos possam ter partido, e que fez e deixou coisas boas, vê as coisas boas. E aqueles que o filho partiu e ainda não conseguiu compreender o motivo, veja também que possa ser o quê? O benefício. E, de repente, como ele fala aqui, um benefício que pode ser para que aquele jovem não perca aquela, vamos dizer, aquela reencarnação, e um benefício para que aquela família, aquele grupo, cresça, crie, floresça. Né? E aí ele diz assim, continua aqui, um grande benefício que Deus concede àquele que vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É que Deus julga não convir que ele permaneça mais tempo na terra. Nós podemos ter os nossos projetos, mas o projeto de Deus é maior. Eu me lembro que, quando nós fomos avisados, né, do falecimento do Tatá, a amiga falou assim, o meu filho foi chamado para um projeto cultural.
quer dizer, instintivamente, né, ela, como que intuitivamente, veio à cabeça. Foi, e por que não? Um projeto cultural. Eu achei tão... Quando eu ouvi, no momento eu fiquei assim, mas depois eu falei, nossa, olha, um projeto cultural. Isso é muito, muito bacana, de pensar dessa forma. Eu tenho eu tive, que agora ela desencarnou, uma amiga, lá no Mato Grosso. Os filhos, o pai foi militar, tal. Os filhos, um foi ser capitão, foi para o Exército, o outro foi para a Aeronáutica. E o da Aeronáutica era mais novo, né? Então, se formaram, aquela coisa toda. E um voo que teve lá no Ceará, um voo de treinamento, né? Esse voo de treinamento, e ele já tinha feito o voo, já estava voltando para a base, quando o capitão dele falou para ele assim, vamos retornar novamente em alto mar, porque eu estou com um jovem aqui novo, né? Vamos fazer de novo esse treinamento? E aí ele foi. E saiu, deu a volta, saiu, né? Ele ia descer, saiu, foi de novo. Quando ele estava voltando, então tem uma, eu não entendo muito disso, tem uma, vamos dizer, uma ordem, né? Subir tantos pés, tal, tal. Era um avião, aquele caça, um em cima, outro embaixo. E eles vinham. Quando ele recebeu a ordem, ele subiu. Só que o de cima não entendeu a ordem, ficou parado. E os dois aviões bateram e caíram no fundo do mar. E, quando ele foi retirado, ele estava preso no cinto, né, dentro do avião. E eu me lembro que, quando o corpo dele chegou em Ponta Porã, era uma noite muito fria, e chovia, aquilo fino, né? E lá, em 1986 ou 87, se eu não me engano, mais ou menos isso, era ainda o velório em casa. Eu me lembro que eu fui até o aeroporto com o outro irmão, os amigos vieram, né, todos fardados, tudo tal. Eles vieram, e quando nós chegamos na casa, né, era uma casa simples, e até hoje eu me lembro, a mãe estava no portão, ela recebeu o caixão, colocou na mesa, ela botou a espada dele, botou a bandeira do Brasil, tudo direitinho. Ela fez uma prece, chorou muito, né? E ela era espírita, né, tal, aquela coisa toda. E um dia, ela conversando comigo, ela falou assim, ele morreu com 20 e poucos anos. Ela falou para mim assim, Rosângela, eu só tive meu filho durante 12 anos. O resto do tempo foi tudo entre colégio militar e academia da Força Aérea. Eu só tive o meu filho por 12 anos. E, passado mais um tempo, ela falou assim, eu entendi. Ele precisava partir. Ele tinha outra missão. Né? Então, é Adriano o nome dele. Né? Tanto é que ela formou uma creche lá. Então, quer dizer, ela ali, mas ela chorou muito mesmo. E tem essa coisa aí até bom, né? Porque às vezes fala assim, mas você não sabe que é normal, é natural, eu espírita, mas está chorando. Por que não? Eu chorei até dizer chega, e choro mesmo. Né? Não tem isso. O Chico Xavier conta uma história que uma mãe chegou lá em Uberaba, não, em Pedro Leopoldo, e a mãe chegou e falou assim, Chico, o meu filho morreu. E chorou quase 15 minutos. E é o Arnaldo Rocha que fala assim, mas, gente, o Chico chorando, ele não sabe que a morte não existe, não é isso que a gente fala? Né? A morte não existe, por que ele está chorando? Tal, né? Aí a mãe virou para ele e falou assim, Chico, eu não quero uma mensagem. Eu quero dizer a você que eu nunca fui tão consolada como fui consolada agora. Porque ele chorou junto. Vamos chorar sim. Ué, dói. Claro que dói. Né? A saudade, dá saudade. Tá? Evidentemente que aquela situação, a gente sabe, conforme a gente está vendo aqui, a Samson está nos trazendo, que muitas vezes há razões e razões. A Deus pertence. E é isso aí. Continuando, ele fala assim, é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Da terra?
onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheia de esperanças? Que é muito nosso, né? Mas ele tinha tanto, ele ainda tinha tanta coisa para fazer. Que coisas, né? Mas quem é mãe, lógico, a gente sente, está lá, não, eu quero que fique, né? Aí fica aquela briga, mas será, né? E ele diz assim: quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferires as da vida efêmeras que arrastais na terra? Sansão também pega pesado, né, gente? Mas é maravilhoso. Olha, maravilhoso. Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Né? A gente poder, se tiver em sono, assim, aqueles que têm que o filho partiu, você sentir dentro do coração, na alma, que ele está num lugar com amigos, que ele está aprendendo, que ele está bem. E que, às vezes, a gente pode pensar assim, não pode ser, ele só podia estar bem junto comigo. Quem disse? Não. Mas olha, a vida dele não era muito boa, não. Será que ele está bem? Ele está amparado. Provavelmente, lá, ele está tomando conhecimento de algumas coisas alguns caminhos que ele não precisava trilhar. Mas está amparado, está auxiliado. E muitas vezes, desculpem até colocar, muitas vezes mais do que aqui. Às vezes, quando se descobre que o jovem tem algum problema em relação à questão de gênero, quantos pais e mães que expulsam? Quantos pais e mães que matam? Né? Então, nós temos que fazer profundas reflexões em relação a isso. Né? E vamos lá, senão não vai dar tempo. Em vez de vos queixar, de regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele ali continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem a lembrança que deles guardais. A lembrança que deles guardais. Os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Quer dizer, os filhos, eles estão bem. Mas se eu não fico bem, desesperada, vai acontecer como nessa leitura que tem no Céu e Inferno, a mãe e o filho. Ele vai sofrer, porque vai ver a mãe tão desesperada, não aceitando, não querendo que aquela situação ocorra, né? E, às vezes, tomando atitudes extremas, como aquela, eu quero encontrar meu filho. É algo que eu preciso dizer, se eu fizer, não vai encontrar o seu filho. Né? Embora pareça assim, até um pouco duro, mas é a verdade. Né? Então, é o que Sansão está dizendo. Aí ele termina assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu.
Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Eu achei tão interessante esse final dele, quando ele diz, né, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração. Fechai os vossos olhos e senti a presença do seu filho. Aonde ele estiver, com toda certeza, pais, mães que perderam seus filhos, eles pensam em vocês. Eles amam vocês. Eles continuam na caminhada. E, conforme Sanson fala, nos abraça, nos envolve, sussurra ao nosso ouvido, dizendo, tenha paciência. Em breve nos encontraremos. Mas, enquanto isso, pai, mãe responsável, ou pais ou mães, né? Nós sabemos que há vários tipos de famílias. Vamos entender, né? Vamos entender esse amor de Deus por cada um de nós. E aí, eu me lembrei, coitada da minha amiga Michele, eu mandei uma mensagem para ela, falei, Michele, olha, há uns 2 anos e meio atrás, gente, só eu mesmo, né? Você fez um estudo, você levou uma página de um livro que eu acabei comprando, é Luz nas Trevas. Será que você lembra? Gente, mas foi. E aí eu digo para ela, olha, foi 30/11/2019, eu estive aqui no Rio, o Fábio morreu em setembro, aí depois eu voltei em novembro, e ela fez um estudo, e ela falou dessa página que eu fiquei, assim, maravilhada, e eu guardei no meu coração. Eu só não guardei o nome da página, gente, fiquei maravilhada, olha só, que eu falei, né, fiquei maravilhada, mas eu sabia que era Luz nas Trevas, mas eu não sabia qual era a questão, é a última. A 30, que começa assim, bem rapidinho. Jamais te permita agasalhar a tristeza no teu íntimo. Seja qual for a situação que te encontres, ou a ocorrência que te aflija. A melancolia é má conselheira, por sombrear a razão e abrir espaços aos fantasmas da amargura, tingindo de negro as nuvens da esperança, sem que permitam a claridade dos raios de sol da evolução. Isso aqui que eu acho lindo quando a Joana fala. A existência física é um hino ao progresso, e os acidentes de aparente dificuldade que surgem são desafios ao crescimento interior de que necessitas para a conquista da plenitude. A existência física é um hino ao progresso. Aí que eu não vou ler toda ela, outra parte que eu achei muito, muito linda, quando diz aqui também, permite que os sonhos bons permaneçam contigo, auxiliando-te a sorrir e a confiar no futuro, ao invés de deixar-te empurrar para as províncias do desencanto, porque neste momento não se realizaram. Desse modo, não facultes que se te obscureçam os caminhos a percorrer. São essas situações que proporcionam o amadurecimento psicológico e fomenta a segurança moral e o crescimento íntimo. Nunca faltarão no percurso que elegeste para o desenvolvimento ético-moral esses fatores que aos fracos mais debilitam, aos idealistas desafiam, aos afervorados nos ideais de beleza esmaecem. Aí, terminando, ela diz assim, na sua sandice acreditam-se como forças poderosas do universo, a serviço do atraso moral. É porque ela está falando anteriormente, que é melhor ler para a gente ter um entendimento melhor, ela diz assim, alguns estão vinculados às tuas existências transatas, outros se arruinaram durante a jornada humana e permanecem ressentidos contigo.
porque os molestastes, mas outros, dominados pela inveja ou ódio, formam legiões de inimigos do bem que não desfrutam e buscam sitiar-te a mente. Na sua sandice, acreditam-se como forças poderosas do universo, esses que não nos querem bem, né? A serviço do arraso moral e das sensações grosseiras. Vivem e, sentindo-se infelizes, tudo fazem para atormentar os caminhantes da vida de sublimação. Quando não encontram sintonia direta contigo, sincronizam com outros frívolos e desditosos que voltam contra ti e tentam aturdir-te, mediante sutis processos obsessivos que padecem. Então, esses, às vezes, querem nos fazer sofrer e que a gente procure não entrar nessa faixa vibratória, né? E, para terminar, que o nosso horário já chegou, né? Ela diz assim: sempre convém recordar que o mestre não prometeu o reino do mundo material nem a eloquência ilusória dos louros terrestres. Ele próprio preferiu a incompreensão, o abandono, a sordidez dos que se lhe fizeram inimigos espontâneo e não desdenhou a cruz, transformando-a de instrumento de punição que era em asas de luz para voar no rumo do infinito. Observa o júbilo e a crueza daqueles que te premiam com a difamação e sentes o descoroçoar das forças. Não te facultes esse luxo, permanecendo fiel ao trabalho que elevas e dignifica. E tem uma página, uma reflexão do padre Pierre Teilhard de Chardin, que ele diz assim: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, que nós possamos agradecer sempre a Deus por tudo. Mães, pais, agradeçam se neste momento você possa estar com seu filho de retorno à pátria espiritual. Agradeça. Agradeça muito a Deus por tudo e peça a Ele que te dê força, coragem, sabedoria para enfrentar também este desafio. Porque, com certeza, e tenho muita certeza, se o Pai te confiou um filho, ou que seja o filho, ou um filho biológico, ou filho adotado, é filho, porque Ele sabia que você conseguiria fazer e cumprir esse papel. Que Deus nos ampare, nos abençoe e nos ilumine a todos. Amiga e companheira Rosângela, agradecemos ao estudo, ao esclarecimento desse lindo evangelho do nosso irmão Jesus. Nesse momento, faremos a leitura do Evangelho. Capítulo 6. O Cristo Consolador. Item 6. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, ao cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso,
e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos à prova mais perigosa do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativo da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fraco para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que achais oprimido, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humilde e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e, por toda parte, junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra
um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O espírito de verdade, Rav, 1863. Amado Pai Deus, pedimos a Ti, Pai, para todos nós, Teus amados filhos, encarnados e desencarnados, ilumina a nossa estrada escura. Ajuda-nos, Pai, perante a nossa ignorância, a nossa negação, os nossos equívocos. Que o Teu amor seja o nosso alicerce, o nosso porto seguro. Que a Tua misericórdia nos ajude a termos o discernimento necessário para crescermos na moral da Tua lei, da Tua vontade. Amado Mestre Jesus, esse Teu Evangelho é maravilhoso, é consolador. A Tua mão que derrama sobre nós é tudo de melhor. Irmão, agradecemos a Ti a Tua proteção, o Teu amor, o Teu consolo, o Teu amparo. Você, Mestre, nosso único e verdadeiro exemplo, amado irmão, receba as nossas gratidão. Jesus Gonçalves, irmão, companheiro, amigo, com toda a tua equipe, agradecidos somos pelo teu acolhimento, pela tua ajuda, por esse espaço que é essa grande escola e hospital que nos acolhe todos os dias, chamado SEOI. Pai amado, Pai querido Deus, a nossa eterna gratidão, pois o que seria de nós sem o Teu amor, sem sermos essa grande criação? Que assim seja. Gratidão e amor nosso, amado e querido Criador, Pai Deus. Queridos amigos, irmãos e irmãs, boa noite a todos e pedimos a vocês que ainda se encontram em casa, trabalhadores dessa linda escola e hospital SEOI, voltem, estamos aguardando